Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em nosso espaço de entrevista de hoje, eu recebo o gerente de comunicação, marketing e cooperativismo da cooperativa Languiru, Alexandre Schneider. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Bruna. Satisfação estar aí novamente. Bom dia também para a gerente de controladoria, Carla Gregori. Bom dia, Carla. Bom dia, Bruna. Bom, neste sábado, dia 6, é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo. Por isso, essa semana, a gente está recebendo as cooperativas da cidade para falar um pouquinho das suas programações. Mas eu gostaria de começar a entrevista de hoje falando um pouco sobre o dia C, que é o Dia do Cooperativismo. Perfeito, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes, inicialmente. As cooperativas, assim como outras organizações, elas se unem em outras estruturas para fomentar o cooperativismo. Aqui no estado, por exemplo, nós estamos ligados tanto à FECOAGRO quanto à OCERGS. Elas, por sua vez, são ligadas à OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, e a OCB, com as organizações das cooperativas dos outros países, são ligadas a uma organização internacional. E todas elas, periodicamente, o principal, digamos, foco dessas organizações é estimular o cooperativismo, dar sustentação para as cooperativas que hoje já existem, já trabalham, mas também fomentar novas cooperativas e disseminar esse conceito do cooperativismo. E aí, durante esse planejamento, e isso aconteceu já há alguns anos, se percebeu que as cooperativas por si só, elas já são uma via excelente para tentar equilibrar o social com o econômico. Uhum. E além disso, ou talvez por causa disso, elas no dia a dia, elas fazem coisas fantásticas, realmente diferenciadas, que outras empresas simples, somente com foco econômico, não cooperativas, não fariam dessa maneira. Elas não chegam até a base, até a comunidade, da maneira que as cooperativas chegam. E, bom, entre você tentar simplesmente fomentar novas cooperativas ou fazer as pessoas entrarem no cooperativismo com questões novas, surgiu a seguinte questão. Por que a gente já não mostra essa diferença? O que as cooperativas já estão fazendo diferente e como elas conseguem mobilizar a comunidade? Isso por si só, se nós mostrarmos isso já e fizermos um pouco a mais, já não precisa nem curso. As pessoas já vão ver, puxa, realmente tem diferença nas cooperativas. E desde essa época, se instituiu um dia, então. Assim como outras organizações, por exemplo, eu lembro aqui que existe o Dia do Desafio. Enfim, também as cooperativas têm o seu dia, embora elas façam atividades durante o ano inteiro, de janeiro a dezembro, mas é escolhido um dia para marcar. E óbvio, o dia é o primeiro sábado sempre do mês de julho, que é o Dia Internacional do Cooperativismo, e para marcar esse dia, então, se convida as cooperativas a exercerem alguma atividade, iniciar alguma atividade que realmente mostre o quanto elas fazem a diferença na prática nas suas comunidades. E aí o detalhe importante, Bruna, normalmente se segue um mote, um foco, e ele vem exatamente dessa organização internacional. Para esse ano de 2019, a organização internacional tem o seguinte foco: as cooperativas por um trabalho digno. É esse o lema que vai ser seguido por todas as cooperativas no mundo inteiro. Tentar mostrar como numa cooperativa, elas pela sua natureza já trabalham mais e têm o foco de tornar o trabalho mais digno. Bom, assim várias cooperativas estão fazendo as suas atividades, nós temos outras co-irmãs aqui que estão fazendo na cidade, e a Languiru ela tem uma característica. A gente costuma dizer que ela não é só mais de Teutônia, já há um bom tempo. Ela hoje é uma cooperativa regional. Nós temos unidades, por exemplo, Westfália, Postas Antas, Bom Retiro, Cruzeiro. Enfim, ela é uma cooperativa regional e por isso qualquer ação que ela faz, ela não pode pensar só na sua cidade. Tem que ser questões e ações capilarizadas, ou seja, que elas vão atingir todas as suas unidades ao menos o máximo possível. E aí sim, se a gente unir as duas coisas, tanto o foco em trabalho digno quanto a capilaridade, para atender essa questão de estar em todos os lugares, primeira opção, nós vamos estar atendendo nesse sábado pela manhã, exercendo o dia C, em todos os nossos supermercados da rede dos supermercados Languiru. E qual vai ser essa atividade? Aí voltando ao trabalho digno. A dignidade, a gente imagina, se a gente fala em trabalho digno, e aí eu estou agora na frente tanto da Carla quanto da Bruna, né, duas mulheres, né? Ainda um dos grandes conceitos, e aí não é só na cooperativa, um dos grandes conceitos hoje, quando se fala em trabalho digno ainda, é a questão da igualdade, da equidade.
especialmente quando a gente fala na igualdade mulher e homem. Por mais que a gente tenha tido avanços, mas aí é importante lembrar, os mais jovens não têm esse conceito, né? Lá por 1930, 1940, que as mulheres tiveram direito a votar aqui no Brasil. Se a gente pensar, poxa, tem gente, os mais antigos, tem gente que pode estar viva ainda que não tinha direito a votar quando era jovem. Então isso é muito recente, nós somos um país muito novo em algumas coisas. E essas conquistas hoje, que a gente diz que a mulher tem os mesmos direitos, gente, essas conquistas exigiram muita luta. Então a gente não pode esquecer disso. Hoje a gente acha às vezes que tem os mesmos direitos, mas para chegar até aqui teve que ter muito trabalho. E eu acho que aí quem sou eu para recomendar para as mulheres, mas elas têm um compromisso exatamente de lembrar isso todo dia para evitar que esses direitos se percam, né? Ou até se esqueçam no passado, e lembrar que tem muito ainda para percorrer. E por isso nosso foco do Dia C vai ser exatamente focado 100% nesse conceito. Dá para dizer que é o ano da Languiru Mulher. É o ano de focar a mulher cooperada. E aí, Carla, queres comentar um pouco sobre a nossa atividade das mulheres no Dia C? Com certeza. Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Importante, Alexandre, seu esplêndido, né? Comunicado sobre o Dia C. Não vamos falar aqui de nós como cooperativa, mas sim instituições importantes que buscaram, através de uma pesquisa, valorizar e entender a importância da mulher, que é a pesquisa que foi realizada, né, Alexandre, da Associação Brasileira do Agronegócio e do Instituto de Estudos do Agronegócio, que demonstra que a mulher tem maior facilidade de transitar entre o campo e a cidade. Então, a cada momento, a cada instante, a gente percebe o empoderamento feminino cada vez mais presente. E as mulheres, no contexto feminino também, dentro da cooperativa Languiru, estão cada dia mais presentes. A gente percebe nos nossos conselhos fiscais, nos nossos líderes de núcleo, a presença feminina. E o Dia C vai ficar marcado pelo lançamento, né, Alexandre, do Comitê de Mulheres na Cooperativa. Ou seja, dia 6 de junho, né, estamos lançando, que está aberta as inscrições para as associadas, né, para a criação de um comitê feminino dentro da cooperativa. Algumas curiosidades a gente trouxe, né, Alexandre, falar um pouquinho da cooperativa, do histórico da cooperativa. Então, nós temos associadas, hoje a nossa associada mais antiga, ela está com 79 anos, e ela é da linha Schmidt, ou seja, da de Westfália. Ela foi admitida em 1975. Bem como a gente também tem associadas jovens, né, Alexandre, com 17 anos, dentro do quadro social da cooperativa. E as associadas, nós temos 455 hoje, a situação hoje atual do quadro social da cooperativa, ela compõe, né, por 455 mulheres associadas, que são responsáveis por 20% da produção ativa da cooperativa. Então é importante isso, a gestão está preocupada em cada vez mais envolver as mulheres, tanto na gestão produtiva, né, Alexandre, empoderar elas, também como na gestão administrativa também. Pelos dados da Carla, Bruna e ouvintes, já dá para ter uma ideia, assim, estamos falando em média de 20% das mulheres que na matrícula consta a produção, né? Mas o ideal, eu imagino, né, a gente não tem essa estatística clara, mas o ideal seria perto de 50%, que fosse equilibrado, né? E aí o bacana, se a gente for olhar para a direção da Languiru, na verdade isso foi lançado agora no último encontro das mães associadas, né? A gente inclusive teve aqui, brincou que as mulheres sempre tinham café à tarde e no Dia dos Pais a gente fazia churrasco, até que elas que bom, né? Elas tomaram posição, por que só almoço para os homens? Nós também queremos. Também queremos churrasco. E aí pensando nisso, de fazer tudo o mais igual possível, eu lembro como se fosse hoje, quando nós discutimos, olha, o que vai se fazer agora para o próximo Dia das Mães, né? Tem que ser algo parecido com os pais. E pensando como fazer, o que fazer, olha, que bom seria se as próprias mulheres pudessem sugerir. E aí sim, inclusive o presidente Dirceu lançou isso no Dia das Mães Associadas, surgiu a ideia do Comitê de Mulheres Associadas, um comitê de mulheres cooperadas, um grupo que a gente quer que esteja ativo dentro da cooperativa, que nos auxilie, que quando a Carla precisar definir alguma ação lá para as mulheres, possa chamar esse grupo e dizer, olha, o que vocês acham? Elas poderem dizer realmente o que elas querem da sua cooperativa. Esse comitê, né, Alexandre, ele vai desenvolver suas atividades na base de política, né, de fomento, à educação e à promoção social das cooperadas da Languiru. Então, essas serão as atividades
principais do comitê, que será composto por 15 integrantes. Ou seja, no sábado, então, as mulheres que estiverem circulando nas nossas unidades, que já tiverem alguma relação com nossas produtoras, todas elas vão ser oficialmente convidadas a se associarem, falar dessa importância. Isso. E quem já for associado vai ter um convite a mais, que se inscrever para integrar o comitê de mulheres. Como vai funcionar essa dinâmica no sábado? É só procurar vocês? Só nos procurar. Nós vamos ter pessoas ali na entrada, no hall do supermercado, vão estar uniformizadas já, identificadas, né? E, na verdade, se elas não procurarem, a tendência é que nós vamos ao encontro também, em alguns casos. Nossos colegas que trabalham no caixa, na saída do supermercado, eles vão estar também já com essas informações, então vão estar entregando algum material para cada cooperada que estiver passando, né? E a ideia é que seja realmente um contato. A essência da cooperativa é esse contato olho a olho, pessoa a pessoa. Então é muito mais, nosso foco vai ser esse, é de contar e conversar com essas mulheres no sentido de fazer convites a elas, de que elas realmente pensem, olha, é necessário ainda cada vez mais ocupar o meu espaço como mulher dentro da cooperativa. E essa é a intenção, né, Bruna, também da gestão. Ela fomentar o empoderamento feminino, né? Fazer com que a mulher participe muito mais, porque valorizar a sua importância, que ela tenha a sua importância dentro da atividade da família e também da atividade econômica da sua propriedade. Uma curiosidade também, Bruna, em relação ainda às mulheres associadas, a idade média delas fica entre 51 a 52 anos, então é um público bem jovem, né? É isso que a gente quer fomentar, né, Alexandre, e através do comitê que vai ter dos focos dele, ele é regido, tem um regimento, né, próprio, ele objetiva valorizar cada vez mais o público feminino associado, né, estimulando inclusive a sua participação nos conselhos de administrações e fiscais da cooperativa. Quando nós falávamos do Dia das Mães e fazíamos o convite para as associadas participarem, a gente já enaltecia também a importância delas se envolverem, não apenas cuidar da casa e ficar, vamos dizer assim, na gestão interna, mas efetivamente se envolver com a cooperativa. Para você ter uma ideia, Bruna, agora fazem 2 meses ocorreu o Congresso Brasileiro de Cooperativismo. Então, todas as cooperativas do Brasil inteiro estão presentes e discutindo assim metas para os próximos 8 a 10 anos. E aí, tendo a presença, inclusive, do brasileiro que por um tempo esteve à frente da organização internacional, e aí a gente tem que puxar a brasa para o nosso assado com o Brasil. Foi uma iniciativa brasileira, então, naquela época você tinha os representantes, por exemplo, na cadeira principal da organização internacional, você tinha lá o representante da América, o representante da Europa, o representante da África. E na configuração do próximo conselho, da próxima diretoria, digamos assim, da organização internacional, se colocou um desafio e foi meio que definitivo, assim, do brasileiro que estava à frente. Para o próximo, tem que, no mínimo, dentro da configuração, tem que ter uma representante de cada continente. E ele contando que foi uma dificuldade no início. Poxa, mas nós não temos mulheres preparadas, e era uma dificuldade, né? Bom, conseguiu-se, ele comentando, conseguiu-se, e tiveram surpresas muito positivas, que a gente olhar não pode ser surpresa, perceberam, poxa, tem gente muito capaz lá, a tal momento que hoje todos os continentes são representados com mulheres, e inclusive já teve mulher à frente da organização internacional. Então, dando espaço, com certeza ele é aproveitado. E esse espaço precisa ser buscado, por um lado, as mulheres têm que realmente tomar o seu espaço. Às vezes é muito confortável, não precisa, o meu marido vai lá, mas elas têm que realmente tomar esse espaço, porque, vamos imaginar no nosso caso, uma assembleia. Pode acontecer, um dia tem assembleia, o marido não pode ir, né? Mas, poxa, a propriedade não pode ser representada. É importante que a mulher que esteja lá, já que nós falamos em propriedades familiares, que a mulher possa ir lá e exercer também, representar a propriedade na hora da decisão. Então esse é nosso foco, a Languiru também, a Carla bem me lembrava há pouco, hoje nós já temos mulheres dentro do Conselho Fiscal, então para nós isso é importante que realmente haja esse equilíbrio. E de líderes de núcleos também, né, Alexandre? Importante quando você falou sobre o desafio, e eu me recordo no nosso evento do Dia das Mães, que o nosso presidente, o Dirceu Bayer, né, também lançou esse desafio de conseguir visualizar mais mulheres na condição de gestão da cooperativa. Eu me recordo disso, desse dia. Também, Bruna, em relação à cooperativa, agora no contexto
saindo um pouquinho do cooperativismo, né, Alexandre, do dia C, e sim dentro da cooperativa, no quadro funcional da cooperativa, ou seja, os funcionários, em junho a cooperativa finalizou 30 de junho com 2.700, quase 2.800 funcionários. Do quadro dela, 59% são homens, né, e 41% são mulheres. Então a gente também percebe que no próprio quadro funcional tem um certo equilíbrio em relação ao homem e à mulher, né, o espaço dele. Enfim, Bruna, o que a gente percebe é numa família todo mundo trabalha junto, né? Então, especialmente hoje as nossas propriedades, a gente costuma dizer isso há 15, 20 anos atrás, 25 anos atrás, uma propriedade de 7, 10 hectares era quase inviável. Os filhos daqui a pouco não lhes apetecia ficar na propriedade. A tendência é, olha, o que eu vou estudar, vou sair, não havia essa intenção e às vezes, correto, você não te vislumbrava muito do que fazer. Mas hoje, especialmente através dos sistemas integrados, mas enfim, com esse apoio das cooperativas, especialmente no nosso caso da Languiru, propriedades menores, com 7, 8 hectares, ou até menores, elas são sustentáveis, inclusive com uma boa renda e tal sustentabilidade, que inclusive permite que o jovem, não por uma questão de não ter outra opção, mas por opção, troque qualquer outra função na cidade, empresa, fábrica, para voltar para a propriedade e trabalhar junto. E aí que é o detalhe. Isso normalmente acontece quando é uma decisão de conjunto. A coisa mais comum nossa é quando o jovem está lá, decide isso junto com a família, ou às vezes quando é um casal. Às vezes casais jovens, nós temos exemplos, por exemplo, de casais onde um deles tinha um bom emprego na cidade, um bom trabalho, formado, faculdade, e decidiu junto voltar e se dedicar integralmente à propriedade rural. Isso é um excelente sinal. Só que mais do que nunca, então, quando essa é uma decisão de conjunto, de família, é um grupo, é homem e mulher. E não adianta nós, na decisão, cada decisão que a gente toma na cooperativa, ela sempre vai estar baseada em quem está tomando essa decisão. Então, nós temos que, a base que vai tomar a decisão, ela tem que representar ao máximo a base que está lá na ponta, lá na propriedade. E se é uma propriedade familiar com homens e mulheres, também quando você vai para uma assembleia, quando você vai para um conselho, ele tem que ter esse equilíbrio para realmente representar bem lá na ponta de como as propriedades estão estruturadas. Por isso, o foco de 2019 da Languiru, especialmente agora para mostrar isso no dia C, é o foco da mulher cooperada. Façam um convite então para as associadas. Caso a associada não consiga ir até um supermercado neste sábado, é possível entrar em contato? Com certeza, Bruna. Então, primeiro convite já está bem claro, mas enfatizando. Você que esteja nos ouvindo na propriedade, que é produtora rural e que mesmo pareça que tudo está funcionando bem, acreditamos que sim, é tudo tão prático, o meu marido vai lá, faz as compras e tal, mas importante é que ela tenha lá o seu registro, o seu conceito que mostre que esteja junto na propriedade. Então, você não dói, muito pelo contrário, só traz realmente vantagens e não é algo muito complicado. Para quem tem dúvidas assim, nós temos nossos colegas do Departamento de Assistência ao Produtor, o DAP, a gente convida para vir até o DAP, conversar, expor sua situação, como é que eu faço para me associar? E eles estão com todas as informações para auxiliar nesse sentido. Pode ser por telefone também. Então, é esse o convite. Você que é mulher, trabalha numa propriedade da Languiru e ainda não é associada, procure e se informe de como fazer isso. E para quem já essas mais de 400 mulheres que a Carla comentou que já são cooperadas e quiserem auxiliar, inclusive no trabalho para trazer mais mulheres a se cooperar, nós vamos ter um trabalho muito bom a partir desse ano, através do Comitê Mulher Cooperada, Languiru Mulher Cooperada, e a gente convida todas elas também a darem seu nome no DAP, a integrarem esse conselho. Claro, depois vai ser feita uma escolha, no princípio nós vamos partir de 15 mulheres, mas nesse momento, quanto mais interessados, esse é o tipo do bom problema que nós vamos resolver. Quanto mais gente para participar, isso que é o bacana. Quanto mais gente, mais ideias, né? Exato. Perfeito, né, Alexandre? Então, reforçamos o convite, né, que realmente sábado vocês, associadas, mulheres, né, que tenham interesse de se envolver cada vez mais nas ações da cooperativa, da sua cooperativa, da cooperativa Languiru, né, que procure os supermercados, né, da cooperativa e manifeste a sua vontade de se envolver mais nas ações da cooperativa. Aproveite esse espaço que está sendo feito, está sendo criado
e motivado para o empoderamento das mulheres associadas. Então, procure os nossos estabelecimentos, né, supermercado, e faça suas inscrições. Vamos ter maior alegria em compor esse comitê de 15 associados, ou então, né, Alexandre, superar esse número de 15 associados. A ação especial desse sábado é o comitê, mas a Languiru também realiza outras ações, como o recolhimento de agrotóxicos, que aconteceu recentemente. Tem também uma campanha do agasalho, se não me engano. Sim, Perfeito. teve uma campanha do agasalho. As próprias atividades voluntárias que são feitas nas nossas unidades descentralizadas, nós nem chegamos a aprofundar, mas a partir do sábado, dia 6, nós também estamos abrindo oficialmente o ressarcimento, o retorno, já adiantando, né, Carla? Nós tivemos um programa de benefício para quem conseguia aumentar ou manter sua produção de leite, agora nas meses em que normalmente a produção cai, o benefício Mais Leite Languiru, e até para quem estava esperando essa informação, nós vamos divulgar no sábado também. Começa, quem teve um bônus, então, entregando mais leite, ele a partir do dia 6 vai ter essa informação de como ressarcir ele nas nossas unidades. Então, são uma série de atividades que acontecem durante o ano, focadas no desenvolvimento das comunidades onde as cooperativas atuam. Porque a cooperativa, o cunho dela é social, né? Então, assim, são diversas, pouco estávamos mesmo comentando, né, Alexandre? São diversas atividades que acontecem constantemente, ou seja, paralelamente, né? Falta tempo para a gente conseguir abordar todas as ações, Isso né? aí. Esse ano teremos, já antecipando, né? Vamos ter Natal Solidário de novo, né? Onde é que arrecadamos alimentos, temos um show maior aqui, possivelmente em Teutônia. Então, essas atividades, no devido tempo, nós vamos estar divulgando. Vamos ficar no aguardo, então. Muito obrigada pela participação de vocês. Voltem sempre. Agradecemos o espaço, Bruna. Igualmente. Muito obrigada. Bom dia.